Antes de embarcarmos nesta jornada emocionante, por favor, não se esqueçam de deixar aquele gostei e se inscreverem no canal. Sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta até vocês. A igreja de Esmirna é uma das 7 igrejas mencionadas nas mensagens de Jesus a João na ilha de Patmos, e cada uma delas tem lições e significados profundos. Nossa história começa na antiga cidade de Esmirna, atualmente conhecida como Izmir, na Turquia, e está localizada a cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. Ambas as cidades estão situadas na costa oeste da Ásia Menor, atualmente chamada de Anatólia, perto do Mar Egeu. Na antiguidade, essa região era parte da província romana da Ásia e era uma área de grande importância histórica e cultural. Éfeso e Esmirna eram 2 das cidades mais proeminentes da região e desempenharam papéis significativos na história do cristianismo primitivo. Esmirna era uma cidade próspera e cosmopolita no primeiro século, com um porto movimentado, comércio florescente e uma rica herança cultural. Entre todos os aspectos da cidade, a igreja de Esmirna se destacava como uma comunidade de fé resiliente em meio a desafios significativos. Era uma comunidade cristã que florescia no coração de uma sociedade politeísta. As pressões sobre os cristãos eram constantes, pois se recusavam a adorar os deuses romanos e a participar dos cultos imperiais, o que lhes rendia suspeitas e perseguições. Os cultos imperiais no Império Romano eram rituais religiosos que visavam a adoração do imperador como uma figura divina e a demonstração pública de lealdade política ao Estado romano. Eles desempenharam um papel fundamental na coesão social e política do Império, mas também criaram conflitos com as primeiras comunidades cristãs devido à sua incompatibilidade com o monoteísmo cristão. No entanto, a igreja de Esmirna permanecia firme em sua fé, uma luz brilhante em meio à escuridão espiritual que a cercava. O apóstolo João, exilado na remota ilha de Patmos, teve uma visão extraordinária de Jesus Cristo glorificado. Ele ouviu a voz do Filho de Deus ecoar como o som de muitas águas e testemunhou a revelação das 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna foi uma das igrejas mencionadas, e a mensagem que João recebeu do Cristo ressurreto tinha um significado profundo para essa comunidade. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: "Isto diz o primeiro e o último que foi morto, e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte." Nestes versículos, Jesus menciona que conhece as obras, tribulações e pobreza da igreja, mas observa que, embora eles sejam pobres em termos materiais, são ricos espiritualmente. A referência à sinagoga de Satanás é uma expressão que Jesus usa para se referir aos judeus que se opunham à comunidade cristã de Esmirna, seja por meio de acusações, hostilidade ou perseguição. A perseguição à igreja de Esmirna pode ser atribuída a diversos fatores. Rejeição dos deuses romanos. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses do panteão romano, o que era visto como uma ameaça à ordem religiosa e política estabelecida pelo Império Romano. Isso os colocava em desacordo com as práticas religiosas aceitas pelo governo. Recusa de participar nos cultos imperiais. Os cristãos também se recusavam a participar dos cultos imperiais que eram realizados em honra do imperador romano como uma forma de lealdade ao Estado. Isso era considerado um ato de desobediência e traição. Desconfiança religiosa e social. Os cristãos eram frequentemente vistos com desconfiança pela sociedade romana. Sua adoração a um único Deus e a recusa em participar de práticas religiosas comuns na sociedade levaram a estereótipos e suspeitas de que eles eram ateus ou que conspiravam contra o Estado. Impacto na economia.
Em algumas cidades, os cristãos eram associados a tumultos e desordem, o que preocupava as autoridades. Além disso, eles se recusavam a participar de festivais pagãos que frequentemente tinham conotações econômicas, o que poderia prejudicar a economia local. Diferenças morais. Os padrões morais dos cristãos, incluindo a rejeição de práticas como sacrifícios e a imoralidade sexual, entravam em conflito com as normas sociais romanas, o que também gerava desconfiança e hostilidade. Bode expiatório. Em momentos de crise ou tumulto social, os cristãos frequentemente eram usados como bodes expiatórios. Eles eram culpados por problemas que não tinham causado, o que resultava em perseguições. Os membros da igreja de Esmirna enfrentaram uma intensa perseguição, sendo frequentemente presos, torturados e até martirizados por sua fé. No entanto, eles nunca renunciaram à sua crença em Cristo. Sua coragem inspirou outros cristãos na região, e a igreja de Esmirna permaneceu uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho. A igreja de Esmirna continuou a florescer em meio a desafios, e sua história é um testemunho da força da fé e da fidelidade a Cristo. Embora essa igreja antiga tenha enfrentado perseguições implacáveis, ela permaneceu firme, confiando na promessa de vida eterna e na presença constante de Jesus. A mensagem de Jesus para essa comunidade antiga continua a ressoar hoje, inspirando cristãos a permanecerem firmes em sua fé e a confiarem na promessa de vida eterna em Cristo.